Existem 6 coisas que o Senhor odeia, e a sétima ele abomina. Você sabe o que o Senhor abomina? O que de fato ele não gosta e ele não quer ver no meio do seu povo? Bom, antes de nós prosseguirmos e respondermos a essa pergunta, eu quero te dar as boas-vindas aqui na oração da manhã de hoje, onde eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e no final eu vou orar pela sua vida, te abençoando, estabelecendo de fato uma cultura diferente no seu lar, a cultura da bênção, a cultura da prosperidade. Aqui nós falamos do Evangelho, falamos de Jesus, falamos da sua palavra. Não estamos aqui para falar de dogmas nem de doutrinas. Então, você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda, independente da sua religião, da sua confissão religiosa, do seu credo religioso. Mas se você quer aprender da palavra de Deus, se você quer ser edificado e também se alimentar para poder edificar outros, seja muito bem-vindo ao nosso meio. Amém? Se ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, é rapidinho, aperta aí no botão vermelho inscrever-se, seleciona o sininho, aperta em todas e você vai ficar por dentro, de todas as publicações que aqui fizermos. Existem 6 coisas que o Senhor detesta, e existe uma sétima que de fato ele abomina, e Deus não quer ver isso no meio do seu povo, não quer ver no seu arraial. E eu quero aqui ler para você então, essa passagem se encontra lá no livro de Provérbios, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 16, que nos diz o seguinte: há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. O que ele considera então, que ele odeia e que ele considera detestável? Então ele odeia olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras. E aí a sétima coisa que realmente Deus abomina, o que é? Aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Essa é uma palavra muito séria para as nossas vidas e muito importante, para você que vive o reino, para você que nasceu de novo, para você que quer viver segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque ele vai trazer aqui alguns itens que o Senhor odeia e que de fato são coisas ruins, são coisas que destroem o ser humano, destroem a nossa sociedade, como por exemplo, olhos arrogantes, aquelas pessoas que olham por cima, que se acham melhores que as outras, que acham que sabem tudo, Que mais? Língua mentirosa. Pessoas que só proferem mentiras, que não têm compromisso com a verdade, que enganam a outras pessoas, mãos que matam o inocente. Então, pessoas que tiram a vida de outras pessoas para roubar, às vezes simplesmente por tirar a vida, por querer se livrar de um problema. Quantas vezes a gente escuta notícias, Às vezes um pai que tira a vida de um filho, a mãe que tira a vida de um filho que tira a vida de um pai, às vezes para ocultar algo, uma situação da família, uma gravidez indesejada, enfim. Então são tantas coisas ruins que acontecem e aí são mãos que matam o inocente, O coração que trama a maldade. Aquele que está sempre planejando o mal, está planejando o golpe, está planejando se dar bem à custa dos outros. Pés que se apressam em fazer o mal. Pessoa, quando é para fazer algo ruim, é com ela mesma, Não precisa nem convidá-la, ela já pula, já vai. Se é para prejudicar alguém, se é para deteriorar um patrimônio público, se é para arriscar o carro de alguém, enfim, maldades e maldades, de um modo geral. Então, pessoas que
se apressam para que isso aconteça. Testemunha falsa que diz mentiras, né? Ou seja, pessoas que endossam a mentira de outros, né? São testemunhas falsas. Muitas vezes fazem isso porque vão receber algum tipo de benefício ou vão tirar um proveito da situação. Então, ao invés de se colocar do lado da verdade, né, ao invés de realmente falar os fatos como aconteceram, como ocorreram, não. Ela se torna uma testemunha, né, da mentira. E aí, por último, o ponto mais crítico e mais sério, aquilo que realmente desagrada profundamente o coração de Deus. Aqueles que semeiam desentendimento entre os irmãos. Existem pessoas que são especialistas em causar tempestade entre as pessoas, em levar conversas, trazer conversas, né? Fazer fofocas maldosas, caluniar, falar de forma pejorativa, muitas vezes inventando situações, né? Criando inimizade entre os irmãos, entre as pessoas, porque muitas vezes quer tirar um benefício disso, né? Quer se aproveitar às vezes de alguém e aí cria a situação, essa inimizade, porque ele não gosta, porque ele é possessivo, porque ele quer algo. Então, aqueles que semeiam desentendimento, sabe? Fica falando do irmão, fica criticando a postura, né? Fica criticando o seu procedimento. Quando muitas vezes não existe uma questão de admoestação. Às vezes o irmão está se comportando de uma forma diferente da que nós gostaríamos ou daquilo que a gente acha que é certo. Eu não estou falando aqui de coisas relacionadas à palavra, estou falando de personalidade. Cada um tem a sua personalidade e às vezes as pessoas falam das outras porque elas não gostam da personalidade, né? No popular não vou com a sua cara, né? Não engulo você. Então muitas vezes é só uma questão de postura, é uma questão de comportamento, né? Da pessoa ser diferente. Tem pessoas que são mais extrovertidas, tem pessoas que são mais introvertidas, tem pessoas que são mais comunicativas, outras menos, né? Tem pessoas que às vezes cumprimentam todo mundo, outras são mais quietinhas, né? Às vezes não cumprimentam, mas enfim, são questões comportamentais. Criação de filhos tem muita coisa que é da cultura da família. Às vezes a maneira que o irmão disciplina o filho é diferente da que eu acho que é correto, mas não quer dizer que a maneira dele esteja errada. Às vezes só é diferente da minha. Então, muito cuidado, muito cuidado para não ficar semeando desentendimento entre os irmãos, entre liderança, né? Às vezes as pessoas ficam aí falando de líderes, né? Líderes religiosos, de pastores, enfim, nem conhece a vida da pessoa, né? Nem convive com ela, nunca nem viu ela face a face, mas tira aí uma série de julgamentos, né? De pré-julgamentos e às vezes fica semeando contendas, né? Se uma pessoa está ouvindo aquele líder, mas não faça isso, por isso, porque essa pessoa é assim, assim, assada, porque às vezes pegou uma frase, pegou algo que a pessoa falou, às vezes nem entende o contexto e já sai semeando, né, esse desentendimento. Então, muito cuidado, irmãos, com essas coisas. A gente precisa, de fato, apurar a verdade. A gente precisa conhecer os fatos. Eu não estou dizendo que você não deva exortar e que você não deva se posicionar diante de situações que são contrárias à Bíblia ou que você vê que está errado. Mas, assim, apure os fatos, né? Busque conhecer o que está por trás de tudo isso. Analise pontos de vista diferentes, tá? E principalmente quando você não conhece a pessoa, se você não convive com ela, é muito difícil você chegar a um consenso verdadeiro, né? Falar algo que de fato é a verdade. Então, cuidem com essas admoestações aqui da palavra, né? E principalmente a sétima,
que o Senhor odeia. Eu quero orar pela sua vida agora, e se você tem no seu coração alguma dessas situações aqui que eu li, né, que foi colocada à luz da palavra de Deus, então coloque-se diante do Pai, peça para Ele misericórdia, para que Ele entre na sua vida, para que Ele transforme o seu coração, seus sentimentos, seu pensamento, para que de fato você se livre desses sentimentos humanos, né, que só destrói uns aos outros. Amém? E se você tem alguém em mente que você sabe que se enquadra nessa leitura, coloque a vida dela em oração e eu tenho certeza que Deus também vai operar grandemente nela através do Espírito Santo. Deus, eu quero nesse momento colocar a vida da minha irmã, do meu irmão diante do Senhor, pedindo que Tu trabalhe no coração dela, Pai, que o Senhor arranque tudo aquilo que não pertence a Ti, tudo aquilo que entristece ao Senhor, Pai, que seja arrancado da sua vida em nome de Jesus. Toda maldade, todo sentimento de vingança, todo sentimento de disseminar discórdia, às vezes palavras enganosas, palavras mentirosas, Pai. Se isso tem acontecido na vida do meu irmão, que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Deus, o Senhor possa arrancar nesse momento em nome de Jesus. E se existe alguém na sua família, algum conhecido, algum parente, alguém no seu trabalho, na sua igreja, que também agem dessa forma, conforme nós acabamos de ler em Provérbios, que o Senhor também visite a vida dessas pessoas e que o Teu Santo Espírito possa transformá-las, possa trazer arrependimento sobre elas, Pai, sobre os seus pecados, que o Senhor de fato mostre a sua natureza pecaminosa, mas revelando a natureza santa do Senhor e que eles podem ser um vaso novo nas Tuas mãos, que eles podem ser um odre novo nas Tuas mãos, para que o vinho do Senhor entre na vida deles, Pai, e possa produzir frutos de arrependimento, frutos de esperança, de paz, frutos de prosperidade, em nome de Jesus. Então, receba essa palavra, receba essa oração. O Senhor é contigo, o Senhor é com você. Fique em paz. Ore em cima disso se você tem dificuldade nesses temas. Ore e peça a ajuda do Senhor. Vigie, policie-se, cuide da sua língua, daquilo que você fala, da maneira como que você fala. E eu tenho certeza que você vai ser muito mais feliz e Deus se agradará muito mais com a sua vida. Se essa palavra falou ao seu coração, já aperta aí no like e compartilha ela com mais pessoas. Compartilha com mais pessoas e seja um semeador do reino de Deus.